Então, boa tarde a todos, iniciando a aula 7, execução do docking, tá? Então, a parte 1 aqui é a revisão dos comandos, né, que tem uma listinha aqui, só para lembrar, para ficar na mão também do roteiro da aula, né? Vão ter que voltar na aula anterior, então, praticamente o que vocês vão utilizar o tempo todo é o ls e o cd, para mudar de pasta, se necessário, ou pelo menos no início, né? Lembrando que toda a execução de comando deve ser feita dentro da pasta. Então, vocês vão digitar um CD, apertar o botão direito do mouse para colar o nome da pasta de trabalho de vocês que está selecionada, com 2 cliques. Os nomes têm que ser contínuos sempre, tá? Não pode ter espaço em qualquer nome que você der aqui. Aqui tem um exemplo, né? Quando eu coloco aqui o nome do arquivo de instrução para executar o docking, sempre tem um IN, talvez vocês já estejam se acostumando. O IN é o que? A instrução de entrada é aquele arquivo que, se você abrir no editor de texto, vai aparecer uma série de instruções, inclusive com o nome dos arquivos de vocês ali, que devem estar na pasta, porque o docking vai procurar por estes arquivos para trabalhar a interação. Tá? O doc6 é o nome do programa, então isso chama o programa. O I chama um pacote de instruções, tá? Esse pacote de instruções, ele não é necessário, ele facilita a vida, tá? Por quê? Se você só der doc6, ele vai ficar fazendo perguntas e você vai ter que ficar respondendo. Então, este anchor engrow.in, ele já traz todas as respostas iniciais que o programa precisa para se ficar no formato autônomo ali, ou automatizado. O "-o", ele vai buscar um nome de arquivo para ele escrever o arquivo de saída. Para que serve esse arquivo de saída? A maior utilidade desse arquivo de saída é se der erro na execução do docking, tá? Então ele pegou lá o grid, pegou o seu database, ou o grid não está lá, porque se perdeu, você apagou, ou não gerou o grid, você acha que gerou, tá? Aqueles 3 arquivos, né? O grid, NGR, o BMP e o alt. O alt não é necessário, mas sempre vai ser gerado. E aqui, então, a hora que eu falo aqui para vocês colocarem, manterem, né, o anchor and grow, por quê? Você sabe que foi a execução do docking e tem o alt. Então, aqui eu sugeri, né, o nome da sua proteína, etc. Precisa colocar isso? Não necessariamente, tá? Você pode pôr o número 1 do primeiro docking, 2, etc. Sempre que você for reexecutar o docking, o grid é o mesmo, ele não é alterado. Mas se você mudou, por exemplo, algum problema no database, e você já fez uma execução, vai precisar alterar o database para que ele refaça, ou você quer acrescentar uma molécula ou um novo database, você vai precisar fornecer um segundo nome aqui, no grid alt, tá? O nome da sua proteína, pode ser etapa 2, alguma coisa, ou apagar o alt, tá? E usar o mesmo nome, tá? Porque o programa, ele não escreve em cima do arquivo que está lá. Ele não vai perguntar para você, ele vai simplesmente dar um erro. Tá? Não sei se ficou claro. Então, o alt sempre precisa ou ser removido, ou à medida que você vai trocando o database e executando o docking, você precisa dar um nome, versão 2, versão 3, para esse alt, tá? Porque ele não reescreve no anterior, ele não salva em cima do arquivo que já está lá. Tá? Então tem aqui tudo que eu acabei de falar aqui explicado, e depois tem um opcional, tá? Isso aqui não costuma acrescentar muita coisa, mas é mais do ponto de vista didático, né? O que é o rígido, né? O dock rígido. O dock rígido, ele vai pegar a estrutura da sua molécula e vai tentar encaixar sem movimentar os graus de liberdade que tem ali nas ligações, principalmente entre os carbonos, né? Que são os giros, né? Você tem essa flexibilidade
que o programa pode movimentar esta molécula no anterior, no anchor and grow, que a gente fala que é o DocFlex. Tá? O DocFlex, então, ele movimenta todos os graus de liberdade possível para aquela molécula, ou pelo menos próximo disso. Aqui no rígido, não. Você vai pegar a molécula do jeito que saiu ali no banco de dados, do jeito que você enxergou essa molécula no Quimera, é assim que o programa vai tentar encaixar na proteína. Tá? Ele faz o giro, procura a menor pose, mas ele não mexe na estrutura atômica da molécula ali, com as possibilidades de interação. Tá? Então, isso aqui é opcional. Como ele é multiusuário, você pode, aqui que eu coloquei opcional, abrir uma segunda janela do terminal put e dar esse comando. Então, se você colocou um database que é grande, ele está executando, não apareceu o prompt, você não precisa, para fazer um novo comando, esperar o prompt dessa janela. Você pode abrir 2, 3 janelas, 10 janelas e ficar dando comandos ali, em pastas diferentes, inclusive, tá? Então, isso é uma opção, assim, de expansão, para você não ficar olhando para a janela do put e esperando voltar o prompt para fazer a próxima tarefa. Então, para que servem essas múltiplos terminais? Por exemplo, se eu estou executando um grid que está demorando, com uma proteína, eu posso criar em uma segunda pasta, uma segunda proteína, ou a mesma proteína que eu faço, que eu chamei de clonagem, né? Pasta de clonagem. Porque eu posso clonar isso aí, colocar arquivos idênticos lá dentro, ou de outras proteínas, e ir executando cada um na sua pasta ali. Ele vai utilizar os dados da pasta para gerar o seu doc. Tá? Então, a aula de hoje é isso, tá? É execução e verificar se o seu database está ok. Tá? E, obviamente, nós temos tempo, quem quiser avançar já passa para a aula 8, que é a análise do docking, tá? E você vai visualizar o resultado do docking. Ok? Alguma dúvida quanto a essa instrução aqui? Professor, Sim, Otávio? onde a gente pode achar aquela Doc 6? O programa? O programa, isso. Ah, você quer baixar o programa? Ah, eu não sei, estou perguntando onde que a gente pode encontrar isso. Ah, tá. O Não. Doc 6, ele é um produto da Universidade da Califórnia, São Francisco, que é o mesmo, dos mesmos desenvolvedores do Quimera. Ele é livre também, tá? Isso aqui nós baixamos lá Então, a gente precisa baixar ele? Não precisa baixar. Ele já está instalado na máquina virtual para multiusuário. Então, todos vocês vão acessar um único programa. Ah, ok, professor. Então, você vai dar o seu comando, ele já puxa na sua área, porque ele está instalado na raiz da máquina virtual. Então, a hora que você dá o comando, é como se você clicasse ali no ícone, ele chama o programa e executa a tarefa que ele foi feito para executar. Certo. Tá? Isso já está instalado na máquina virtual. Se eventualmente alguém quiser, depois do curso, ou se a gente perdeu o contato, ou de repente muda a configuração da máquina virtual aqui, etc., você pode ter um boot dual ou gerar uma máquina virtual no seu próprio computador e instalar o programa Doc. Ok? Vou ver a mensagem da Natália aqui novamente, fazer o banco. Ok. Então, esse docking ele é free também, mas já está na máquina virtual. Alguma dúvida a mais? Então, só para finalizar a gravação aqui, recapitulando, né, os passos para vocês chegarem até aqui. Para a utilização da máquina virtual que começou na aula passada. Você precisa, a primeira coisa a fazer, conectar o VPN USP. Se você não conectar o VPN, você não vai ter acesso à máquina virtual ali pelo FileZilla e nem pelo PUT. Tá? Configurou o FileZilla e o PUT, ele só funciona
com o VPN conectado. Tá? Isso é sempre bom lembrar. Então, finalizo a gravação aqui para deixar isso como roteiro. E vamos para as dúvidas, e quem estiver fazendo isso de forma assíncrona, pode enviar as dúvidas depois.